E aí galerinha do Mundo Hack, seja bem-vindo ao Universo Digital. São milhões de pessoas que utilizam o navegador Google Chrome como seu navegador principal para acessar sites. Mas você sabia que existe uma vulnerabilidade que pode conceder poderes de administrador a um atacante? Se você foi vítima, de repente você nem pode ter percebido. Uma pessoa com más intenções que de repente pretende usar sua má fé para roubar os seus dados pessoais, fique comigo até o final do vídeo e compreenda como funciona esse exploit. O que você deve estar se perguntando é como funciona esse ataque ao navegador Google Chrome. Qual é o passo a passo para poder contaminar o computador e poder ter acesso privilegiado? Bem, vou mostrar para vocês direitinho como é que funciona. Me acompanha aqui. Essa vulnerabilidade encontrada no Chrome ocorre quando um exploit é executado e de cara você pode notar que ocorre um vazamento de informações devido a uma condição de UAF. Eu vou explicar para vocês direitinho o que significa UAF. De uma maneira mais simples para que você possa entender. Imagine que o seu navegador Google Chrome ele tem uma capacidade máxima de trabalho. Se você souber qual é a capacidade máxima de trabalho, que nós podemos chamar de capacidade de memória, ele pode trabalhar. Se você fizer algum tipo de código e forçar o navegador a ultrapassar o seu limite máximo de trabalho, o que vai acontecer? Ele vai ficar lento e vai travar. É nesse exato momento que nós podemos chamar estouro de memória. Vamos exemplificar para ficar melhor. O AF refere-se a uma vulnerabilidade que permite ao invasor acessar a memória depois que ela fosse liberada. Esse problema pode causar uma falha de algum programa, permitir a execução de um código arbitrário ou até mesmo permitir a execução remota completíssima de um código. Então, vamos aos dados técnicos. Essa exploração descoberta está usando agora ataques limitados. Para que você entenda melhor, quando você atacar uma vítima pelo navegador, a vítima que foi atacada, ela vai ser redirecionada para uma página da web maliciosa. Essa mesma página contém um módulo silencioso de exploração. Lá, ele faz com que execute no terminal da vítima. O ponto-chave é que esta falha pode ser encontrada facilmente em um componente web áudio. Esse ataque que eu estou explicando para vocês, na verdade ele utiliza uma injeção no estilo poço de água. É um portal de notícias coreano. Na verdade, ocorre um código JavaScript, malicioso que foi inserido na página principal, que por sua vez carrega um outro script de criação de perfil de um site remoto. Me acompanhem aqui e vejam que esse script procura a validação da seguinte maneira, por meio de um código, e logo após ele procurar a validação, ele vai redirecionar a pessoa que foi atacada para uma página de destino de exploração. Me acompanhem aqui, eu vou fazer a base mais ou menos desse exploitzinho aqui e vou tentar reduzir ela e mostrar para vocês mais específico como é que é. Então você nota que a ideia desse ataque é usar um script que carrega um outro script. Você deve estar se perguntando agora mais uma vez, mas para que isso? Um script dentro de outro? Eu não sei se você percebeu, mas é uma ideia brilhante. Por mais que a intenção seja prejudicar alguns usuários, quem de repente criou esse script ou arquivo malicioso, não sei qual foi bem a real intenção, mas eu parabenizo a pessoa que programou esse comando, porque a sua real intenção é verificar se o sistema alvo pode ser infectado, executando uma comparação com o navegador. Ou seja, se você for atacado, ele primeiro vai comparar se a versão do seu navegador Google Chrome possibilita que seja executado esse script.
Esse exploit, ele verifica se o sistema da vítima pode ser infectado. Até aí você entendeu. Executando uma comparação com o agente do usuário do navegador. Tudo isso ele deve ser executado em uma versão de 64 bits do Windows e não ser um processo de um subsistema. Ele também vai tentar obter o nome e a versão do seu navegador. Então vamos entender o seguinte: a vulnerabilidade ela tenta explorar o bug do navegador da seguinte maneira: ela procura saber se a sua versão é a 65 ou é superior a ela. Me acompanha aqui. Então vamos lá. Se a versão do navegador fizer o checkout, esse belíssimo script vai executar várias solicitações em Ajax ao servidor, controlado obviamente pelo invasor. E você pode notar aqui que o arquivo, esse nome aqui, behindcorona.com, é um nome de um caminho, ele aponta para o argumento que é passado do script. Acredite se quiser, a extensão é uma linguagem PHP, então você vê a perfeição desse trabalho. A primeira solicitação é necessária justamente para poder obter algumas informações importantes para o uso futuro, o uso posterior, né? Essas informações são inclusas várias sequências de caracteres codificados em hexadecimal que informam ao script, né, quantos blocos de código de exploração real devem ser baixados do servidor. Além de uma URL, aquela paginazinha que você acessa o site, ela é URL para o arquivo de imagem que incorpora uma chave para a carga final. E a chave que eu estou falando é uma chave RC4 para descriptografar esses pedaços de código, né, da exploração. Então olha a perfeição desse programa, desse código malicioso. Para descriptografar as peças, a chave RC4 recuperada anteriormente, ela é usada. Então, meus amigos, entenda mais uma coisa. O script de exploração do navegador, ele é ofuscado. Quando ele acaba de ser ofuscado, a gente pode observar algumas coisinhas interessantes. Olha só o que pode ser percebido. Me acompanhe aqui e note que na quarta linha uma outra verificação é feita na sequência de caracteres. Agora ele verifica se o navegador que foi atacado que está sendo hackeado, né, com esse script, se ele possui a versão 76 ou a 77, 76 ou 77. Isso mesmo. O foco aqui é apenas trabalhar nessas específicas versões. Um estágio de exploração anterior verificado pelas versões de 65 ou mais recente prova que outras explorações já foram usadas no passado para as versões bem mais antigas no Chrome. O que a gente pode entender sobre isso? Que hoje, no momento dessa gravação que eu estou fazendo para vocês, é no dia 23 de abril de 2020, época de quarentena do coronavírus, nós estamos na versão 80 do Google Chrome. Então, pode não parecer, mas o Google Chrome, ele não informa quando você reinicia o navegador, ele não atualiza sozinho, que é o caso do Mozilla Firefox. O navegador Google Chrome, ele apenas informa com um pequeno detalhe que tem uma atualização. Se você ficar sempre mexendo e não perceber, o seu navegador fica desatualizado, você corre o risco de ser contaminado com esse exploit. Então, assim, a perfeição desse trabalho é verificar se o seu navegador tem aquele bug para realmente ver se há necessidade de atacar o seu navegador, porque a versão mais atual, que é a versão 80, ela já não corre mais isso, então não vai ter necessidade do exploit rodar. Ou seja, o exploit foi tão bem trabalhado que ele praticamente evite que seja exercido de maneira desnecessária. Ou seja, eu vou verificar se o navegador está ruim, se está com bug para eu poder atacar. Se não tiver, para que eu vou ficar perdendo tempo com você? Então, por mais que ataque essa versão, o que pode acontecer? Fiquem atentos, porque nós estamos na versão 80. De repente a versão 8182
pode possuir uma outra vulnerabilidade e pode ter um outro tipo de ataque, ou até mesmo esse exploit, ele pode ser melhorado, modificado de repente para atacar outra situação do navegador. Eu vou divulgar linha por linha de código desse exploit para que você possa pegar e estudar. Nem que você guarde ele num CD, num pendrive, num arquivo protegido e tenta estudar, ver como funciona, como ele cria, o que cada comando está escrito ali, o que cada comando tem, qual a função de cada um. Assim você vai entender o funcionamento do vírus e você vai ter duas opções: ou você melhora às vezes para compreender como se proteger desse tipo de vírus, ou você melhora para deixar ele mais violento e atacar outros navegadores, prejudicando outros usuários. Espero que você fique com a primeira opção. Mas vamos lá, mais a fundo para a gente poder dar continuidade, entender mais especificamente essa situação nesse script. Dando continuidade no nosso assunto de hoje desse script malicioso, note aqui que uma função de classe BigInt interna do navegador, isso é útil para fazer uma aritmética de 64 bits dentro do código que é feito em JavaScript, né? Isso é um exemplo simples e claro para a gente poder trabalhar com os ponteiros nativos em um ambiente de 64 bits. Geralmente, quando a gente desenvolve uma exploração, nós implementamos as próprias funções para fazer isso, trabalhando com números de 32 bits. No entanto, esse caso aqui, o BigInt, ele está sendo usado, o que pode se tornar mais rápido porque é implementado nativamente dentro do código do navegador. No ato da criação, no momento da criação dessa exploração, né, eu não utilizei aqui todos os 64 bits. Porque já baixei aqui o exploit e verifiquei. E até alterei algumas coisas aqui. Então eu programei para não utilizar os 64 bits aqui. Porque ele opera, eu botei para operar um intervalo menor de números. Desse modo, ele é implementado algumas funções para trabalhar com partes mais altas e mais baixas do número. Então a gente pode concluir que um pequeno trecho desse código serve para trabalhar com o número de 64 bits. Existem muitas funções de variáveis que não são usadas no código real. Isso geralmente significa que eles foram usados para código de depuração e foram deixados para trás quando o código foi movido, né, para produção. A maioria do código eu pude perceber que foram usadas várias classes relacionadas a um determinado componente vulnerável que é do navegador, né? E com esse bug, que na verdade já foi corrigido, eu também vou disponibilizar um link para vocês aqui com algumas especificações detalhadas sobre o componente vulnerável em específico, né? Porque, na verdade, eu descobri essa falha foi na base de servidor para análise de bugs no programa que eu participo de Bugging Bout. Na verdade, não fui eu em si que eu descobri essa vulnerabilidade. Eu apenas peguei para estudar e modifiquei algumas partes para até torná-la mais acessível. E estou trabalhando para ver se eu consigo atacar na nova atualização do navegador Google Chrome. É o que eu aconselho você a fazer. Isso, na verdade, vai fazer com que vocês estudem mais a programação e aprendam mais sobre como, às vezes, invadir, derrubar um site, atacar um aplicativo, né? Enfim. E lembrando também que existem algumas matrizes grandes com números que representam um bloco de código shell e uma imagem incorporada. Essa exploração usou um bug de condição de corrida entre dois threads. Tudo isso devido a uma sincronização adequada entre eles, né? Então, portanto, ele pode fornecer ao mestre que criou isso aí, né, ao invasor, uma condição de uso após a liberação do AF, aquilo que eu já expliquei para vocês anteriormente, né? E isso, na verdade, é uma coisa muito perigosa,
pois ele pode levar a cenário de execuções e execuções de códigos. Então, eu quero que vocês entendam que essa exploração, ela primeiro de tudo, ela tenta acionar o AF, que é o estouro da memória, para depois executar um vazamento de informações sobre endereços importantes de 64 bits, como um ponteiro, na verdade, né? Isso resulta em algumas coisinhas. Primeiro, se o endereço vazar com êxito, significa que a exploração está funcionando em perfeito estado. Segundo, se o endereço vazado é usado para saber onde a pilha está localizada e que derrota a técnica de randomização do layout. E o terceiro é alguns outros indicadores úteis, né, para essa exploração adicional. Elas podem ser localizadas pesquisando próximo a esse endereço. Depois disso, ele tenta criar um monte de objetos grandes usando uma função recursiva. Isso é feito para criar um layout de heap determinístico, né? Tudo isso é importante para uma exploração, na verdade, ser bem sucedida. Por mais que o trabalho seja bem elaborado, também tem que seguir umas regras, né? Então, ao mesmo tempo que ele tenta utilizar uma técnica de pulverização de pilha, que ele visa reutilizar, né, o mesmo ponteiro que foi liberado anteriormente na parte do AF, na verdade isso é um truque, né? Esse truque aí ele pode ser usado para causar uma confusão e dar ao invasor a capacidade de operar dois objetos diferentes. E tudo isso referente ao único código JavaScript. Embora, na realidade, eles estejam localizados na mesma região de memória. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu não sei se está ficando muito claro o que eu estou falando, muito um termo técnico, mas eu vou tentar especificar mais. Essa exploração, ela tenta executar várias operações para alocar, né, na verdade, liberar a memória, juntamente com algumas outras técnicas que eventualmente fornecem a pessoa que está atacando, né, que é uma primitiva de leitura e aquela famosa gravação arbitrária, né? Então, isso é usado para criar um objeto especial que pode ser usado com o WebAssembly, o FileRead e todos eles juntos, né, executam o código para que a carga útil incorpore do código shell. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, tipo assim, o que vocês estão vendo aqui agora, esse aqui é o código shell do primeiro estágio. Em relação a essa carga útil, entenda que a carga final ela é baixada como um binário criptografado. E na verdade, quando eu observei aqui, o arquivo vem em JPG, chamado arquivo pior.jpg. Não sei por que esse nome, mas vem em JPG. E você sabe que JPG na verdade é uma foto, né? E quando eu descriptografei pelo código do shell, logo depois de eu fazer a descriptografia, né? Eu consegui encontrar que o módulo do malware que é descartado, na verdade ele é descartado, né, com um arquivo executável chamado updata.exe ou updata.exe, né, como está escrito, e dentro do disco e que ele é executado. E para persistência desse malware, ele instala tarefas logo no agendador de tarefa do Windows. Olha que trabalho incrível. E o que torna essa carga útil, né, um installer, que é outro arquivo que eu encontrei, um arquivo RAR. Mas eu quero que vocês entendam, não fui eu que descobri essa vulnerabilidade, eu apenas encontrei no banco de dados, onde a gente tem um banco de dados para poder trabalhar. Trabalho científico, um trabalho computacional sobre as linguagens de programação, sobre as falhas, ataque de injeção de SQL,
estouro de buff, seja lá qual foi a vulnerabilidade, qual foi o tipo de ataque, você tem um banco de dados para acessar todos esses códigos para você poder estudar, saber quais foram os últimos vírus, as últimas pragas virtuais que estão espalhadas por aí, as últimas falhas, tudo isso para você poder estudar e melhorar a cada dia, né? Então, eu vou deixar para você o nome da pessoa que descobriu e o que eu fiz, vocês podem fazer. Quando eu peguei esse exploit, o que que eu tive que fazer? Eu tive que ver linha por linha do código, estudar o funcionamento desse exploit e tentei executar ele em um navegador desatualizado. Tentei, não foi de um dia para o outro, não consegui em 2 dias, em 3 dias. Depois de 15 dias trabalhando nesse exploit, verificando a configuração dele, eu consegui identificar como realmente ele funciona e consegui executar ele dentro de um computador teste que eu uso aqui. Então, agora eu estou usando esse mesmo código, esse código malicioso, e estou trabalhando nele para atacar a versão 80 do navegador, ou até outros navegadores. Então, na verdade, eu estou aperfeiçoando o exploit. É o que eu digo para vocês fazerem. Pegue esse exploit que eu vou divulgar para vocês, e usa com sabedoria. Tô falando muito aqui, mas eu quero apenas que você pegue esse exploit, trabalhe nele e consiga identificar, aperfeiçoar esse exploit. E faça bom uso, né? Porque, na verdade, para um estudo, né? O que eu quero que você entenda mesmo, os poucos detalhes desse exploit, para você poder ter em mãos um vírus já codificado e pronto para vocês trabalharem. Vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco que eu tentei passar para vocês, porque são 4 da manhã, eu tô morrendo de sono, eu tô falando meio embolado. Mas se tiver alguma dúvida, ficar esclarecido alguma coisa, deixa a mensagem aqui embaixo que eu tento responder o mais breve possível. De repente, até se eu refizer essa aula, de repente fazer até ao vivo, mostrando passo a passo, para ver se fica um entendimento melhor para vocês, né? Agradeço por vocês me acompanhar até o final desse vídeo. Para muitos vai ser uma coisa enjoada esse vídeo, porque talvez você não tenha entendido, pode ter ficado uma coisa chata, mas enfim, eu agradeço por me seguir até aqui e peço mais uma vez aquela ajudinha de sempre, curtir o nosso canal e compartilhar. E fique nos acompanhando que na próxima nós vamos colocar mais um assunto sobre hacking. Fique com Deus e até a próxima.